Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Dizer-vos que é, para mim, uma satisfação muito grande estar aqui neste momento de encontro entre uma parte representativa das nossas comunidades e entre aqueles que um pouco por todo o mundo, pela Europa e pelo resto do mundo, defendem as cores do PSD e, portanto, muitas vezes vão pugnando por passar a nossa mensagem junto das comunidades que temos espalhadas em todos os cantos do nosso planeta. Dizer-vos que eu estou aqui, como estarei em todo lado, desde que se consiga conciliar as nossas agendas com as vossas, incluindo também nas comunidades. Portanto, cumprimentando todos aqueles que aqui me acompanham, o José Cesário, que convidei para coordenar todo o trabalho junto das comunidades nesta direção política nacional do PSD, o Carlos Gonçalves, que com ele cumprirá também essa tarefa, todos aqueles que os acompanham. Cumprimentar também o Paulo Rangel e o Hugo Soares, respectivamente primeiro vice-presidente do PSD e secretário-geral. Nós estamos aqui os três, entre outras coisas, para também simbolizar perante todos vós a importância que têm para nós as comunidades e os nossos representantes junto das comunidades. É um bocadinho invulgar que nas reuniões partidárias que nós temos, espalhadas um pouco por todo o país, nós estejamos os três juntos. É mesmo quase um caso único. Mas eles fizeram questão de me acompanhar precisamente para nós podermos reforçar ainda mais, de uma forma simbólica, apesar de tudo, mas reforçar ainda mais o apreço que temos e a necessidade que temos também da vossa ajuda, já falarei disso, para cumprirmos os nossos objetivos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ourém, o meu estimado amigo Luís Albuquerque, que acompanho desde os seus primeiros momentos no exercício destas funções e que é um autarca de referência nesta região e no país e que tem tido um desempenho, de facto, notável, e isso está refletido na evolução eleitoral que nós tivemos aqui, nomeadamente nas eleições autárquicas do último ano. O João Moura, que é Presidente da Distrital, Presidente da Assembleia Municipal, é deputado também aqui pelo Círculo de Santarém, e o Humberto Antunes, Presidente da Secção, dois companheiros com quem tenho tido o privilégio de trabalhar muito nos últimos anos também. Quero dar um cumprimento especial à Isaura Moraes, nossa colega e deputada no Parlamento. Eu tenho sempre que fazer aqui uma referência especial ao meu grande amigo Mário Albuquerque, que me deu a honra, de resto, de ser o meu mandatário na candidatura nas últimas eleições diretas do partido e que é, efetivamente, uma pessoa que me acompanha desde os meus primeiros tempos de deputado na Assembleia da República e eu sempre que aqui venho, ele tem também a simpatia e a generosidade de vir ao meu encontro e eu não posso deixar de lhe agradecer. Mas, sobretudo, quero-vos cumprimentar a todos e dizer-vos que nós vamos empenhar-nos muito na recuperação da nossa ligação com todos os eleitores portugueses, com todo, enfim, tentar ir de encontro àquilo que, do meu ponto de vista, tem sido uma falta de ligação e de afinidade que nós temos tido com os portugueses, com os eleitores, e que se tem traduzido em alguns desaires eleitorais. Nós vamos fazer isso muito junto das comunidades de todo o país. E eu estou a começar por aqui porque, apesar de estar na frente de imigrantes, de pessoas que estão espalhadas pelas nossas comunidades pelo mundo, eu sei perfeitamente que todos têm uma ligação cá. Todos saíram de cá, direta ou indiretamente. Alguns já nasceram lá, mas todos têm uma origem, uma raiz que está aqui. E eu queria também pedir-vos, se calhar vou começar de uma maneira um bocadinho diferente. Eu vou começar por vos pedir ajuda no trabalho que nós temos que fazer também cá. Pedir ajuda naquilo que sejam os vossos contactos, a vossa interação com as comunidades locais, com as comunidades de onde saíram, com as comunidades onde têm familiares, onde têm amigos, porque nós somos todos
o universo da Portugalidade, somos todos o mesmo país, os que estão cá e os que estão lá. E eu não gosto de falar para as comunidades apenas pensando que as pessoas estão lá. Eu gosto de falar, sobretudo, para elas, sabendo que elas têm uma ligação cá e que não a querem perder e que não a devem perder e que nós não queremos que elas a percam. Portanto, quero dizer-vos que, em primeiro lugar, neste esforço que nós vamos fazer e que já estamos a fazer, de recuperação da intimidade com as pessoas, nós vamos fazer isso em todo o lado e vamos fazer, naturalmente, no território nacional e faremos convosco também nos territórios além fronteiras, onde vocês se instalaram, onde vivem, onde trabalham, onde, de alguma forma, mantêm alguma ligação. Eu devo confessar, não vimos para aqui fazer nenhuma catarse, mas eu devo confessar que foi para mim, enquanto, enfim, militante de base, eu hoje estou nesta função, mas comecei a militar no partido quando atingi a maioridade e, portanto, é natural, estão aqui muitos, alguns até são fundadores, sentem isso ainda mais do que eu, porventura, mas nós temos sempre uma ligação, apesar da dimensão das nossas funções, uma ligação sentimental, emocional, também àquilo que nos une enquanto projeto político, enquanto organização, que é o nosso PSD. E eu digo isto porque foi com alguma estupefação e perplexidade que nos últimos anos verifiquei que nós estávamos a perder uma importância que eu me tinha habituado a ver e reconhecer sempre como estando num patamar muitíssimo elevado. Eu não estou aqui a querer fazer análise para culpabilizar ninguém, estou só, enfim, a dar conta daquilo que é também o meu sentimento. Eu não estava à espera que isto acontecesse, francamente. E porquê é que eu não estava à espera que isto acontecesse? Porque eu fui deputado, como sabem, 16 anos, fui líder parlamentar 6, eu acompanhei de perto tudo aquilo que nós fazíamos com os nossos deputados dos círculos eleitorais chamados da imigração, da Europa e de fora da Europa. Eu acompanhei aquilo que os nossos governos, quando passámos pelo governo, fizeram junto das comunidades. Como o Zé Cesário dizia aqui há bocadinho, todas as grandes evoluções, todas as grandes transformações positivas estão associadas a governos do PSD. E depois ainda se dá a circunstância, ele nomeou aqui uma pessoa, eu vou falar dela também só assim muito de passagem, mas ainda se dá a circunstância de, antes de eu ter tido essa possibilidade de assistir com os meus próprios olhos àquilo que os nossos colegas faziam no Parlamento, eu sou conterrâneo precisamente da Manela Aguiar, ela acompanhou-me muitas vezes noutras lutas, nomeadamente de carisma autárquico, e eu, desde pequenino, praticamente, eu fui acompanhando muito daquilo que ela fazia enquanto representante, enquanto, enfim, porta-estandarte da visão que o PSD tinha com as comunidades. E, portanto, eu habituei-me a um registro de algum ascendente do PSD junto das comunidades. E, naturalmente, que foi com alguma tristeza que assisti que nos últimos anos nós perdemos um bocadinho disso. Eu quero dizer-vos que só estou a fazer este introito para que tenham consciência que nós estamos conscientes do trabalho que temos pela frente, de reorganização, de termos o talento, a criatividade, alguma originalidade para podermos criar novos mecanismos de relacionamento com as nossas comunidades, para tornarmos a ter a confiança dos portugueses lá fora, daqueles que daqui partiram e daqueles que são lusodescendentes, que são descendentes daqueles que saíram de cá. Nós vamos apostar muito nisso. Vamos apostar por várias razões. Em primeiro lugar, porque nós temos esta ligação emocional à nossa comunidade. Nós, PSD, somos um partido popular, somos um partido que queremos que seja um partido de alegria, de convívio, de companheirismo, de interclassismo, de contacto, de partilha, de proximidade. Nós, PSD, nós, Projeto Social Democrata, existimos para as pessoas, a pensar nas pessoas, com as pessoas. E essa é logo a base daquilo que nós queremos fazer. Mas, evidentemente, nós também não somos imunes àquilo que são as diversas potencialidades que a relação entre a nossa comunidade e o nosso país, neste caso à escala partidária, mas que nós podemos depois replicar numa escala mais abrangente,
Nós, essas potencialidades, não as queremos desperdiçar. A comunidade que nós temos espalhada pelo mundo, eu costumo dizer isto, já discuti este assunto com o Cesário algumas vezes, ninguém sabe quantos é que somos, ou quantos é que são. Mas eu aprendi a dizer que mais coisa, menos coisa, entre os que daqui saíram, os que são descendentes dos que aqui saíram e a quem nós conferimos a nacionalidade. E eu não me esqueço dessa luta que nós travamos na Assembleia da República para atribuir a nacionalidade à terceira geração, aos chamados netos dos imigrantes, contra ventos e marés e contra muitas dúvidas dos partidos de esquerda na altura. Nós explicámos porque é que era importante manter essa ligação e o que é que isso podia significar em termos de opção estratégica até para o desenvolvimento do país. Mas, dizia eu, nós sabemos bem o potencial que esta rede, que eu estimo possam ser à volta de 5 milhões de pessoas, eu costumo dizer que nós somos 15 milhões, 10 milhões cá e 5 milhões espalhados pelo mundo. Alguns dizem que é exagerado, dizem que se calhar são muitos, mas depois fala-se com pessoas, não há, por exemplo, não há nenhuma estatística correta na Grã-Bretanha, não há. Mas muita gente admite que sejam entre 400 a 500 mil portugueses que lá residem e que lá trabalham. Ora, se nós formos ver essa proporção com outras comunidades, grandes comunidades que temos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, noutros países, na Suíça, em França, no Luxemburgo, por aí fora, se calhar somos mesmo 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo. E o potencial que isso abre é enorme. É um potencial que nós trabalharemos politicamente, mas é um potencial que nós queremos pôr ao serviço da comunidade, ao serviço daquilo que é o interesse de todos, ao serviço da preservação da nossa língua, ao serviço da preservação da nossa cultura, ao serviço do aproveitamento económico que nós podemos ter por ter uma frente avançada espalhada precisamente em todas as geografias, para podermos ajudar as nossas empresas, para podermos ajudar as nossas instituições, a chegar a locais, a chegar a mercados que estariam à partida mais dificultados, como também há um potencial em sentido contrário, que é nós podermos aproveitar toda a capacidade que os nossos imigrantes adquiriram e adquirem nos locais onde se encontram para poderem investir parte dos seus rendimentos, parte do seu conhecimento, parte do seu talento no nosso país. Eu confesso que hoje estou sobretudo preocupado neste segundo aspecto. Não que o primeiro não seja importante, não que nós abrirmos a nossa economia e as nossas empresas ao mundo não seja importante, mas nós hoje precisamos mais do que nunca da vossa ajuda, do regresso daqueles que o possam fazer, para podermos reconstruir este nosso país, porque nós estamos numa tendência de empobrecimento que é muito, muito acentuada. É uma tendência que se agudizou com estes governos socialistas dos últimos anos, mas é uma tendência que tem também alguns fatores estruturais que ultrapassam, temos que ser justos, a cor política do governo. O que se passa com a nossa demografia, com o facto de nós perspectivarmos que daqui a 40, 50 ou 60 anos podermos ser menos 25% do que somos hoje, em termos de população residente no território nacional, deve preocupar-nos a todos. Aquilo que se passa hoje com a falta de mão de obra em todos os setores da atividade económica, da agricultura, ao turismo, à indústria, de mão de obra qualificada, de mão de obra que pode dar competitividade e produtividade às nossas empresas para elas poderem se ingrar precisamente no mercado global, tudo isso também deve, no fundo, interpelar a nossa comunidade espalhada pelo mundo para que possa cumprir esse desígnio de nos ajudar a colmatar essas tendências menos positivas que estruturalmente estão associadas ao nosso país. E, portanto, eu quero dizer-vos que é com muito gosto, com muito sentido da emoção, do coração, mas também com sentido estratégico, que nós, no PSD, devemos encarar o nosso trabalho futuro, nos próximos anos, junto das comunidades, para podermos reforçar ainda mais a nossa proposta política, que, no fim, queremos que seja reconhecida pelos eleitores para nos dar a possibilidade de governarmos o país. E nós precisamos, efetivamente, que isso aconteça. Eu não quero aqui maçar-vos com
um grande discurso, até porque eu ando a falar muito, mas efetivamente, se nós não quebrarmos este ciclo de empobrecimento que os governos socialistas têm incutido ao país, esta incapacidade de transformação, este imobilismo, este deixar andar, este empurrar para a frente, esta desresponsabilização, nada é culpa do governo, as pessoas querem ter acesso àquilo que é mais essencial, à saúde, à educação, as coisas estão cada vez mais dificultadas. Se nós não fizermos nada para podermos ser nós a mudar estas coisas, não vale a pena esperarmos que o Partido Socialista o faça, porque eles não vão fazer. Dentro desta perspectiva, nós partimos de um ponto crítico, voltando ao princípio, crítico no país e crítico nas comunidades. Crítico no país porque temos uma maioria absoluta do Partido Socialista, convém. Eu sei que às vezes não parece. Eu sei que eles próprios, até de alguma maneira, nem queriam ter a maioria, nem sabem bem o que fazer com a maioria, porque como eles não querem fazer coisas, como eles não querem mexer em nada, dá muito mais jeito não ter maioria, porque assim eles podem dizer, epá, não podemos fazer porque o A não deixa hoje, amanhã é o B, depois de amanhã é o C. Agora, como eles têm maioria, só depende deles, eles têm tudo para fazer, não fazem porque não querem. Nem é porque não podem, é porque não querem. É verdade, também porque não sabem. É verdade, também porque não sabem. Mas às vezes, mesmo sabendo, eles não querem. Mesmo quando sabem, eles não querem, porque é muito mais cómodo. Quem não muda, quem não mexe, quem não transforma, está sempre bem. Ainda por cima, como também já foi aqui dito, vai haver dinheiro. É o dinheiro do PRR, é o dinheiro do Portugal 2030. Este ano é o dinheiro dos impostos à conta da inflação, que é uma coisa descomunal. Nós já íamos bater o recorde da maior carga fiscal de sempre se acontecesse uma situação normal. Agora vamos bater o recorde a dobrar, porque não só já estaríamos acima, como com a inflação que estamos a ter, o Governo vai chegar ao fim do ano nunca com menos de 4 mil milhões de euros, vejam bem, a mais dos 3.500 a mais que eles já puseram no orçamento. Porque eu estou a dizer não vai ser menos do que isto, porque vai ser mais. Eu só não digo isto mais vezes para não estar a alimentar aqui uma expectativa e depois até parece que ficaram abaixo. Mas parece-me que, sendo o segundo semestre um semestre onde há um incremento grande da atividade turística, que tem um peso significativo na arrecadação de receita fiscal, sendo um semestre associado a alguns períodos de maior consumo e sendo os impostos indiretos além de mais injustos, aqueles que são suscetíveis de dar mais receita ao Estado, é natural que aquilo que aconteceu no primeiro semestre, que foi a receita fiscal ficou mais de 5 mil milhões acima do que era esperado, é natural que no segundo semestre isso até possa ser superado. Portanto, é um período onde, além do mais, nos estão a levar mais riqueza das pessoas, das famílias, das empresas, das instituições. E, portanto, isto deve também mobilizar-nos e motivar-nos para nós fazermos o nosso trabalho. Fazermos o nosso trabalho, repito, tendo consciência da dificuldade que é cá termos uma maioria absoluta, e fora, nas comunidades, também há uma maioria absoluta. 3-1 também é uma maioria absoluta em quatro mandatos. E nós sabemos que, infelizmente, repito, não venho ajustar contas com ninguém, nem quero, mas, infelizmente, a dinâmica, a interação entre as estruturas partidárias não tem sido a melhor nos últimos anos. Vamos falar abertamente e claramente uns com os outros. Não vamos estar aqui à procura de botes expiatórios, não é isso que interessa, vamos estar à procura de soluções. Nós sabemos que vocês precisam de mais apoio da nossa parte. Nós sabemos que vocês precisam que a sede nacional, o seu secretário-geral, não seja tão burocrática, que não seja tão difícil inscrever pessoas, que não seja tão difícil pagar cotas, que não seja tão difícil haver transparência e fluidez na relação dos militantes com a sede nacional. E nós temos que fazer alguma coisa por isso. E vamos ter que fazer, e vamos fazer alguma coisa por isso. Não tenham dúvidas quanto a isso. Nós vamos ter que reorganizar o partido. Eu costumo dizer aqui, relativamente ao território nacional, e também digo relativamente às estruturas das comunidades. Nós temos que escolher bem os nossos dirigentes. Eu sei que às vezes sou um bocadinho agressivo a dizer isto, mas é mesmo assim. Temos que escolher bem os nossos dirigentes,
temos que saber interpretar aquilo que, em determinada altura, interessa mais à nossa estrutura e à nossa organização. É natural que nós não pensemos todos da mesma maneira. Eu acabei de disputar eleições, houve 2 listas, houve 2 candidatos, não é? É natural. E vocês partilham com certeza experiências da mesma natureza. Tem uma estrutura, uma secção e se calhar as pessoas não pensam todas da mesma maneira e não há só uma que queira ser presidente, há 2, ou há 3, ou há 4. Isso é tudo natural, mas nós temos que saber conviver com isso. Escolher aquele que achamos que é o melhor e depois respeitar as escolhas que são feitas e trabalhar de maneira a podermos cumprir o nosso desígnio. Eu, felizmente, hoje posso dizer que o Partido Social Democrata é um partido coeso, é um partido unido, é um partido onde estamos todos congregados no mesmo propósito. E espero que as estruturas das comunidades possam também absorver esta nossa dinâmica, esta nossa forma de estar, e quero incentivar-vos a que o possam fazer, naturalmente, com o apoio daqueles que nos ajudam a partir da estrutura nacional, nomeadamente com estes 2 exímios representantes que aqui têm, que é o José Cesário e o Carlos Gonçalves. E depois dizer-vos que, dentro desta lógica, nós também prometemos ao país que iríamos fazer o nosso trabalho com base em duas grandes linhas. Uma, e que foi aquilo que os eleitores nos mandataram. Uma é sermos oposição. Portanto, ser oposição é não dar descanso ao Governo, no bom sentido do termo. Não é nenhuma, quer dizer, não é nenhum fetiche. É porque é mesmo a nossa obrigação, é mesmo a nossa missão. Nós temos a obrigação perante os eleitores de representar aqueles que precisam de escrutinar a ação do Governo. Aqueles que querem que se fiscalize a ação do Governo. Senão isto é uma República das Bananas. E às vezes até parece. Ou senão isto é uma República, pelo menos, onde parece que há um partido único que manda em tudo e que tomou conta do Estado. E às vezes, aqui já não é parece, aqui está a acontecer mesmo. E, portanto, nós temos essa obrigação. E também temos a obrigação de fazer isso nas comunidades. É preciso escrutinar o trabalho, ou a falta dele, do Governo nas comunidades, relativamente à falta de apoio na nossa rede consular, relativamente à falta de acompanhamento desse potencial de riqueza humana, de valorização da língua, de valorização do ensino, de interação nas oportunidades empresariais e económicas. É preciso exigir isso ao Governo, porque, em bom rigor, esse assunto está um bocadinho... Não se fala de diplomacia económica hoje. Isto é mesmo a dizer, está na hora. Mas hoje não se fala, hoje não há uma referência e, portanto, até chega a ser frustrante como é que o Partido Socialista teve tantos votos nos círculos da imigração se não tem trabalho para apresentar. É mais uma daquelas contradições, daqueles paradoxos que nós temos que resolver. Mas, portanto, nós temos também de cumprir nas comunidades esta primeira linha, que é fazermos oposição no sentido de escrutinar, fiscalizar. E depois, naturalmente, a segunda linha, que é a linha da alternativa. Construir a alternativa, construir ideias. O que disse aqui há bocadinho o José Cesário. Nós temos que ter um plano, e um plano que seja apelativo. Um plano que mobilize todos os eleitores, que mobilize os jovens, que, aliás, possa também incutir-lhes uma vontade de participação. Nesse aspecto, as oportunidades que há hoje de participação são maiores, apesar das dificuldades que o sistema eleitoral também tem. E, portanto, eu termino, agora que tocou para fora, dizendo-vos que nós contamos muito com o vosso trabalho, nós tentaremos estar o mais próximo possível, sempre que haja essa possibilidade, os nossos representantes desta área estarão convosco, e sempre que nós possamos, quer eu, quer o secretário-geral, quer os vice-presidentes do partido, também estarão convosco nos locais onde vocês se encontram. Nós tentaremos fazer isso com equilíbrio, com programação, para valorizarmos o trabalho dos dois lados e para podermos produzir um bom resultado. Eu acabo mesmo dizendo-vos só o seguinte: já não está aqui a comunicação social, até devia estar, só porque... Está. Ainda está? Está. Ainda está? Estou a ver só uma câmara, duas.
Ainda estão ali, afinal estão ali. As minhas desculpas. Porque eu quero só chamar-vos a atenção do seguinte. Nós, no último fim de semana, na Festa do Pontal, apresentámos um programa de emergência social. São medidas que o Governo já devia ter tomado, que nós estamos a reclamar desde abril, e pela incapacidade do Governo em tomar a iniciativa, nós decidimos tomá-la. Nós, desde abril, que temos dito que o aumento dos preços não está só a custar mais aos cidadãos, está a engrossar os cofres do Estado com mais impostos, como, aliás, está demonstrado. É um dado objetivo, não é passível de opinião, é objetivo. E estamos a alertar para a situação de muitos concidadãos, muitas famílias estarem a passar dificuldades, já estão a passar dificuldades, porque a alimentação subiu em média entre 25% a 30%, os combustíveis, a eletricidade, o gás, os produtos energéticos subiram também à volta de 30% em média. Eu não vou hoje elencar, como é meu costume, toda a decomposição destes aumentos. E é imoral que o Estado esteja a cobrar mais impostos e as pessoas estejam a sofrer mais com o aumento dos preços. E, portanto, nós sempre dissemos que era preciso ajudar as pessoas, ajudar as famílias, as instituições, mas, sobretudo, as pessoas. Os pensionistas, e nós apresentámos uma medida de um vale alimentar mensal para todos os pensionistas que têm pensões de reforma até, arredondadamente, 1.100 euros. Todas as pessoas que estão na vida ativa, pessoas que trabalham, pessoas que ganham um salário mínimo, que ganham um bocadinho acima do salário mínimo, entre 700 e 1.100 euros, o mesmo vale alimentar. E depois a classe média, porque se nós não ajudarmos a classe média, ela deixa de existir e ela cada vez é mais pequena em Portugal. Só para terem uma ideia, entre as pessoas que ganham o salário mínimo e os tais 1.100 euros, há cerca de 2.300.000 portugueses. No ativo, estou a tirar daqui os pensionistas e reformados, e entre os 1.100 euros e os 2.500 há 1.300.000. É este o país que nós temos hoje. Muito mais gente no nível do salário mínimo e muito pouca gente no nível de salário que nem sequer é nada de extraordinário. E, portanto, nós também decidimos alocar 200 milhões de euros à redução do IRS da classe média, para que as pessoas possam estar um bocadinho mais desafogadas, para poder cumprir com as suas obrigações, com a sua vida cotidiana, com a renda da casa, com a prestação da casa. Ainda temos medidas para a juventude que mais à frente iremos apresentar. E depois também tomámos a iniciativa de propor mais 10 euros mensais para todos os beneficiários da Abono de Família, sejam crianças, sejam jovens. Isto é um programa que tem um custo estimado, nem chega, mas de 1.000 milhões de euros. Nós já pusemos a baliza um bocadinho em cima para qualquer eventualidade. Ora, preparem-se, porque o Governo vai dizer que isto é pouco. Vejam bem. O Governo no primeiro semestre, não sou eu que o digo, está no relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que funciona junto à Assembleia da República. O Governo no primeiro semestre gastou 180 milhões de euros. Nós propomos 1.000 milhões, vejam a diferença, mas eles vão dizer que é pouco. Ainda vão dizer mais, vão dizer que já deram muito mais do que isso. O Primeiro-Ministro já chegou a dizer que no primeiro semestre despendeu 1.682 milhões de euros em ajudas para suster os efeitos da crise. Porquê? Porque ele está a contabilizar algumas medidas que, aliás, nós reclamámos antes dele as tomar também. Eu até escrevi 2 artigos de opinião sobre isso, ainda não era líder do PSD até. Porque nós estávamos, e estamos ainda, a cobrar impostos a mais, nomeadamente nos combustíveis. Impostos que foi o Dr. António Costa que introduziu em 2016, mal chegou ao Governo. Ele quis fazer umas flores com o IRS e então pôs toda a gente a pagar essas flores, aumentando o imposto sobre os produtos petrolíferos. E aquilo que o Dr. António Costa está a contabilizar foi alguns acertos que fez para compensar a receita do IVA, que estava a aumentar por força do aumento do custo dos combustíveis, e que naturalmente deram menos receita ao Estado. Só que é preciso então dizer a verdade toda. É verdade, o Dr. António Costa deixou de cobrar, se calhar, à volta de mais 1.400 milhões de euros. Mas então, o que ele quer dizer não é que teve um programa de 1.682 milhões. É que
Se ele não tivesse feito aquilo, os impostos que os portugueses pagaram não eram mais 5 mil milhões, eram mais 6.500 milhões de euros. É isso que ele quer dizer. Não vale a pena fazer batota. Isso só tem uma palavra, é batota política. Medidas de apoio social diretas às pessoas foram 180 milhões de euros. Está escrito, não oferece dúvidas. Já sabemos que agora em setembro, até por força do PSD, vem aí um programa um bocadinho mais robusto por parte do Governo. É para isso também que serve a oposição e é essa a oposição que nós vamos fazer no PSD.